Kaneki quem estava fugindo. Ele apertou a mão em volta do ferimento fatal em seu abdômen. Sua respiração era áspera e irregular enquanto caminhava pelas ruas escuras. Ele ainda conseguia sentir o cheiro da fumaça vibrante que saía das ruínas de Anteiku, e ouvir os numerosos confrontos de ghouls contra doves. A cabeça do meio ghoul se levantou quando ele ouviu passos se aproximando, e ele rapidamente se abaixou em um beco escuro, inclinando-se atrás de uma velha caçamba de lixo. Não demorou para um esquadrão de doces passar correndo, suas vozes frenéticas e altas no silêncio feio. Rastreie o resto daqueles ghouls. Um investigador gritou. Precisamos garantir que nenhum deles passe pelo bloqueio. O ghoul do tapa-olho ainda deve estar por perto. Disse outro, e Kaneki apurou os ouvidos para escutar. Capturá-lo é nossa maior prioridade, depois da coruja. Nós vingaremos o Koutaromon da primeira classe. Ao escutar o nome de Koutaromon ele emergiu em pensamentos. Ele perguntou-se brevemente se o investigador estava bem após a batalha recente entre eles, e ficou consternado ao ouvir como Amon pode não ter sobrevivido à altercação. Kaneki respeitava Amon, esperava que ele fosse capaz de entender, e talvez fazê-lo convencer seus colegas a compartilhar seus sentimentos. Assim que ficou claro, Kaneki estremeceu enquanto se endireitou. Ele precisava encontrar um lugar para se esconder e rápido, pois sua ferida não estava fechando, e ele estava com fome. Seu olho esquerdo estava virado, e sua boca pingava com saliva, desejando um gosto de carne. A cada segundo que passava, seu autocontrole enfraquecia, e Kaneki não sabia se conseguiria se segurar caso um humano cruzasse seu caminho. Seus joelhos cederam, e o meio-ghoul estava com o peito na neve. Ele estava sangrando e seus braços tremiam quando ele tentou se levantar, mas não conseguiu. Os doves iriam encontrá-lo nesse ritmo, e Kaneki não queria se tornar o novo Kinki de algum investigador amador. Apesar de sua determinação, o meio-ghoul permaneceu imóvel, mesmo quando ouviu outra figura parada diante dele. A primeira coisa que pareceu estranha ao Kaneki foi a maneira como essa figura estava vestida. Ele não usava o casaco e a armadura do CCG, ou as vestes vermelho escuras da Ojiri, e não havia máscara escondendo seu rosto sombreado. Em vez disso, o homem usava vestes brancas esvoaçantes que obscurecem todo o seu corpo, com um estoque amarrado na cintura. O homem parecia até um padre. Havia até uma cruz pendurada em seu pescoço. Boa noite, Kaneki-ken, disse o homem encapuzado, com um sorriso assustador surgindo em seu rosto. Você não parece estar nada bem, não é? No limite, os olhos de Kaneki se abriram e um rosnado animalesco escapou de seus lábios. Enlouquecido pela fome e pelo instinto de sobrevivência, seu corpo finalmente encontrou acesso aos seus últimos reservatórios de energia e o meio-ghoul estava de pé, Kaguni se esticando para atacar. Ele não se importava com quem o homem era, ou como ele sabia sua identidade real, tudo o que importava era derrubar esse homem e devorá-lo. Até que o homem encapuzado simplesmente desviou do ataque e lhe deu um soco forte contra o ferimento. Sangue jorrou de sua boca, seus olhos reviraram e seu Kaguni se dissolveu quando o estranho encapuzado levantou. Vamos consertar você primeiro, tapa-olho, foi a última coisa que Kaneki ouviu antes de desmaiar. De quem é a culpa e que as coisas acabaram assim? Coincidência? Um acidente? Destino? Não existe destino. É simplesmente uma combinação de uma circunstância e outra. E quem é que cria essas circunstâncias? É você. Não é arrogante colocar um preço em se a vida é maior ou menor, Kaneki. Somos apenas sacos de carne. Os fracos se curvam e os fortes os devoram. Todo sofrimento no mundo nasce da incompetência de um indivíduo. Por que você me deixou sozinho? Estou solitário e não quero ficar sozinho. Por que você não me escolheu? Não tem como alguém que não consegue nem se proteger outra pessoa, não é? Acordando aos solavancos, Kaneki abriu os olhos. Ele estava em uma cama, e seus ferimentos foram curados e tratados, e a fome não o doía mais. Havia vestígios de sangue em sua boca, como se alguém tivesse empurrado carne à força em sua garganta. Ele colocou uma mão na testa, as vozes ainda ecoando em sua mente, e olhou ao redor. Ele estava em um quarto escuro e sórdido. A cama, uma pequena mesa e uma cadeira dobrável eram os únicos móveis que existiam naquele espaço. Havia uma lâmpada suja pendurada no meio do teto, e o quarto fedia a mofo e ferrugem. A porta de repente se abriu com um rangido,
E Kaneki se virou para ver uma garota de cabelos longos e escuros, mais ou menos da sua idade, carregando uma bandeja. A garota piscou surpresa quando o viu acordado. Ela deu um sorriso hesitante. Olá. Quem é você? Kaneki exigiu, sem se importar com gentilezas. O que estou fazendo aqui? Onde está aquele babaca encapuzado que me nocauteou? Meu nome é Ruby Tojo. A garota se apresentou, colocando a bandeja na mesa ao lado da cama. Era uma xícara de café recém-passado. O presidente é quem te trouxe aqui, para te manter a salvo daqueles humanos, Ruby disse com desgosto revelado. Eu tratei dos seus ferimentos, Kaneki-san, e também te alimentei à força enquanto você permanecia inconsciente. Você não tem nada a temer de nós. Eu decidirei o que temer quando me encontrar com seu presidente, disse Kaneki. Ele ainda desconfiava de Ruby, e não iria baixar a guarda só porque eles alegaram resgatá-lo dos Doves. Ele nunca deixaria outro incidente Tsukiyama acontecer com ele novamente. Ruby ajustou seu vestido e sentou-se na cadeira dobrável, perto o suficiente para Kaneki sentir o cheiro dela. Ela tinha um cheiro doce, como um humano, mas havia um cheiro persistente que Kaneki não conseguia identificar. A garota também havia expressado ódio pelos humanos, mas ela não parecia um ghoul. Ruby captou seu olhar e corou levemente. Algo está errado. O que você é? Eu sou uma bruxa, Ruby disse facilmente. Kaneki apenas balançou a cabeça, segurando um escárnio. Não, quero dizer, sério, o que você é? Kaneki disse. Você tem um cheiro um pouco diferente dos humanos, e a quantidade de sangue que sinto em você é muito menor do que a média dos ghouls. Você é um dos híbridos de Kannou? Ruby franziu a testa, parecendo hesitante de repente. Eu não sei do que você está falando. Eu não sei quem é Kannou, e eu não estava mentindo, eu realmente sou uma bruxa. Não seja absurdo, Kaneki disse, impaciente. Bruxas não existem. Previsivelmente, Ruby ficou brava. Nós existimos. Ela sibilou, levantando-se. Só porque não ostentamos nossa existência para o público como vocês ghouls fazem, não significa que somos fez de conta. Kaneki estava prestes a abrir a boca para retrucar quando a porta rangeu ao abrir mais uma vez, revelando o presidente. Ao vê-lo, Ruby sentou-se lentamente, sua raiva esquecida. Presidente, ela disse educadamente, abaixando a cabeça. Ruby, vejo que você agitou nosso convidado, respondeu o presidente. Há muitas coisas do nosso mundo das quais Kaneki-kun não tem conhecimento, Ruby. Lembre-se de que nosso trabalho é informá-lo para que possamos obter sua ajuda. Sinto muito, presidente, Ruby murmurou, com o rosto abatido. Do que você está falando? Kaneki disse, que história é essa de me alistar? Primeiro, deixe-me me apresentar, disse o presidente. Sou um exorcista e o presidente da Academia Yokai. Também sou conhecido de Kuzen, ou mais conhecido como Yoshimura. Você conhecia o gerente? Kaneki perguntou. Nós éramos grandes amigos, antigamente, disse o presidente. Eu tinha oferecido a ele uma posição de professor na minha academia, mas Kuzen não estava interessado. Ele tinha se apaixonado por uma humana e abriu uma cafeteria para ghouls. Nós nos separamos e mantivemos contato em intervalos irregulares que duraram muitos anos. Quando ele finalmente me contatou pedindo um favor. Era sobre você, Kaneki-kun. O que ele disse? Ele me contou sua história, Kaneki-kun. O presidente respondeu, como você se tornou a infeliz vítima dos experimentos de Kannou. Como você se tornou um meio ghoul que atende pelo pseudônimo de Epat, e como você pode ser útil para mim. Kaneki cerrou os dentes e disse veementemente, não permitirei que ninguém me use. O presidente pareceu surpreso. Tão cedo? Você nem perguntou o que eu quero de você, ou o que eu posso fornecer em troca. Não importa. Eu não vou me tornar seu cachorro. Pense nisso como uma troca comercial, disse o presidente. Um acordo que você é bem-vindo para recusar ou sair. Você é atualmente procurado pelo CCG e pela árvore Aogiri. Anteiku foi destruída, e a 20ª ala logo estará cheia de investigadores. O gerente e seus aliados se foram, mortos ou desaparecidos. Você tem algum outro lugar para ir? Alguém mais em quem você pode confiar para protegê-lo? Com isso, Kaneki hesitou. Ele pensou em Tolkien e Ziki. Ele não tinha ideia de onde qualquer um deles estava, ou se eles ainda estavam vivos. Mas eles ficariam felizes em vê-lo. Ele os havia deixado para trás,
e ele havia machucado Touka na última vez que se encontraram. Eles provavelmente estavam melhor sem ele. Em todo caso, ele tinha certeza de que Yomo e Uta estavam com eles de alguma forma. Ele não era necessário. Ele pensou em Tsukiyama, Inami e Banjo, seus aliados. Todos eles eram fortes e não seriam derrotados tão facilmente. Eles deviam estar vivos. Eles tinham que estar, e Tsukiyama tinha sua família para ajudá-los. Banjo também tinha aliados nas outras alas. Eles seriam protegidos, e Kaneki os levou ao perigo e à beira da morte muitas vezes. Não importa o quão dispostos eles estivessem, ele nunca superaria se um deles morresse por ele. Não, ele não poderia retornar para eles. Então, sua mente vagou para Ide, seu melhor amigo, mais como um irmão na verdade. Ide sempre foi a única constante em sua vida antes de se tornar um Myugo. Ele sempre entendeu Kaneki melhor do que ele mesmo. Mas ele ainda iria querer ser seu amigo, depois de saber o que ele se tornou? O que ele fez? Kaneki balançou a cabeça. Ele não podia sobrecarregar Ide, quer ele o aceitasse ou não. Aogiri também estava atrás dele, e ele não queria que Ide se tornasse seu alvo. Quando o Myugo permaneceu em silêncio e sombrio, o presidente sorriu. Posso lhe oferecer santuário, Kaneki-ken. A Academia Yuka está localizada em um lugar restrito a humanos, e há proteções colocadas para proteger os terrenos da Academia de Ghouls indesejados. O CSG e a Árvore Aogiri nunca chegarão até você lá. Que tipo de escola é essa academia? Kaneki disse. Se é restrita a humanos, então os alunos e professores não são humanos?